Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e nós vamos iniciar nessa aula de hoje justamente um conteúdo falando a respeito de conversões de unidades de medida volumétrica, onde nós vamos estabelecer relações entre metro cúbico, seus submúltiplos e seus múltiplos. Então, pega todo o material que a gente vai já começar nossa aula. Vamos lá, gente? Fala, galerinha, vamos lá. O que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje, gente? Bem, nós vamos aprender a compreender as relações entre o metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos, para realizar conversões e aplicar essas ideias em alguns problemas do nosso cotidiano. Então, para relembrar um pouco como é que a gente deve realizar essas conversões, nós vamos trazer para vocês agora a nossa régua da unidade volumétrica. Então, olha só. A unidade fundamental nós sabemos que é o metro cúbico. Os seus submúltiplos nós temos o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Para os nossos múltiplos nós temos o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam que a cada unidade imediatamente maior ou imediatamente menor, nós vamos realizar uma conversão por mil. Uma unidade imediatamente maior é 1000 vezes maior que aquela. Então, olha só, se eu quiser converter quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, eu tenho que observar que quilômetro é 1000 vezes maior que hectômetro cúbico. Então, nessa conversão de quilômetro para hectômetro, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1000. De hectômetro para decâmetro, também multiplico por 1000. De decâmetro para metro cúbico, multiplico por 1000. De metro cúbico para decímetro cúbico, também multiplico por 1000. E de decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplico por 1000. De centímetro cúbico para milímetro cúbico, multiplicamos também por 1000. Já o inverso, o que é que a gente vai observar? Nós vamos observar que centímetro cúbico é 1000 vezes maior que milímetro cúbico. Então, se eu quiser converter de milímetro cúbico para centímetro cúbico, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer uma divisão por 1000. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, também devo dividir por 1000. De decímetro cúbico para metro cúbico, também vou dividir por 1000. De metro cúbico para decâmetro cúbico, também divido por 1000. De decâmetro cúbico para hectômetro cúbico, também divido por 1000. E de hectômetro cúbico, que é uma unidade menor, para quilômetro cúbico, que é uma unidade maior, eu também vou dividir por 1000. Então, cada conversão aí é feita ou multiplicando por 1000 ou dividindo por 1000. Se eu saio de uma unidade maior para uma unidade menor, eu multiplico por 1000. Se eu saio de uma unidade menor para uma unidade maior, eu divido por 1000. Então, essa é a lógica. Então, da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000 a cada casa para converter uma determinada unidade. Já da direita para a esquerda, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1000 porque eu sei que essa unidade que eu estou saindo para uma imediatamente maior, eu tenho que efetuar essa divisão por 1000. Então, vamos lá, gente. Olha só nosso primeiro problema. Quantos centímetros cúbicos existe em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas de seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros? Então, o que é que eu quero? Eu quero justamente saber qual é a capacidade volumétrica dessa caixa, observando que eu quero essa capacidade volumétrica em centímetro cúbico. Olha só, eu quero saber o volume dessa caixa cúbica em centímetro cúbico. Então, eu sei que essa caixa aqui tem um formato cúbico, não é isso? Formato de um cubo. Então, vou desenhar aqui para vocês essa representação aqui de um cubo. Esse cubo, ele possui medida de aresta igual a 0,3. Então, está aqui, ó.
Então, cada aresta dessa, a medida dela é 0,3 metros. 0,3 metros. E 0,3 metros. Então, se eu for calcular o volume desse cubo, o volume é dado por quem? Por 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Pessoal, aqui a gente calcula o volume de um cubo pegando a multiplicação do comprimento, largura e altura. Então, 0,3 vezes 0,3 é exatamente igual a quanto? Então, olha só, fazendo o cálculo aqui, 0,3 vezes 0,3 é dado por quanto? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Passo uma casa decimal. Agora eu vou multiplicar com 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Somando os resultados, fica 9, 0, 0. Eu tenho duas casas decimais envolvidas nessa multiplicação. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui atrás do 9, vou passar ela duas casas decimais para a minha esquerda. 1, 2, vai ficar aqui. Então, o resultado é 0,09. Então, você vai pegar, multiplicar 0,3 vezes 0,3, o resultado é 0,09, multiplicado por 0,3. Então, você vai novamente fazer uma multiplicação, 0,09, multiplicado por 0,3. Não é necessário você organizar essa multiplicação de números decimais através de um alinhamento por vírgula, e sim um alinhamento por casas decimais. Você vai começar a realizar a multiplicação, pegando 3, multiplicando todos os algarismos do primeiro número. Então, vai ficar 3 vezes 9, 27, fica 7, vai 2. 3 vezes 0, 3. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 3 vezes 0, 0. Passa uma casa decimal, você vai multiplicar o 0 por todos os algarismos que você tem no número 0,09. Então, vai ficar 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Somando tudo, vai ficar 7, 2, 0, 0. Quantas casas decimais eu tenho envolvido nessa multiplicação? 3 casas decimais. Então, é como se a vírgula estivesse aqui atrás do 7. Vou andar com ela 3 casas para frente. Então, vai ficar 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Então, vai ficar 0,027 o resultado. Então, 0,9 vezes 0,3 é 0,027. 0,027 centímetros cúbicos ou metros cúbicos? Metros cúbicos, gente. Então, esse é o volume da minha caixa cúbica. Só que eu quero esse resultado em centímetro cúbico. E aí, o que é que eu devo fazer? Eu devo transformar metro cúbico para centímetro cúbico. E quando eu faço isso, o que é que eu devo fazer? Vou apagar aqui para a gente poder trabalhar a conversão da minha unidade. Então, olha só. Todo mundo sabe que a unidade padrão para o cálculo de volume é o metro cúbico. Então, metro cúbico, depois do metro cúbico, nós temos o decímetro cúbico. E depois do decímetro, o centímetro. São os submúltiplos. Depois de centímetro, nós temos milímetro. E aí, nós temos toda a parte dos submúltiplos. Agora, a parte dos múltiplos seria o decâmetro, não é isso? DAM elevado ao cubo. O hectômetro, HT elevado ao cubo. Olha só. HT elevado ao cubo. E o quilômetro cúbico, km elevado ao cubo. O que é que você vai fazer, gente? Você vai transformar uma unidade que está em metro cúbico
para centímetro cúbico. Então, você está aqui, ó. Você está exatamente aqui, metro cúbico, e você vai para centímetro cúbico. Então, você vai pular uma casa, pular duas casas. Cada casa dessa, você vai multiplicar ou dividir por 1000. Então, você sabe que aqui corresponde a 1000. Então, se você está saindo da esquerda, que é uma unidade maior, para ir para uma unidade menor, o que é que você vai realizar? Uma multiplicação ou uma divisão? Uma multiplicação, gente. Então, você vai pegar 0,027, multiplicar por 1000, depois multiplicar novamente por 1000. E assim você vai encontrar a transformação da tua unidade em metro cúbico para centímetro cúbico. Então, vamos lá. Transformando 0,027 metros cúbicos para centímetro cúbico. Então, você vai pegar 0,027, multiplicar por 1000. Se fosse só multiplicar por 1000, você teria o resultado em decímetro cúbico, mas você quer em centímetro, multiplica novamente por 1000. Quando você faz isso, você vai encontrar o resultado exatamente em centímetro cúbico. Então, olha só. Você vai pegar 0,027 e multiplicar por 1 milhão. São 6 zeros. Então, você vai multiplicar por 1 milhão. Então, essa vírgula aí, ela vai andar exatamente quantas casas decimais para a tua direita? Vai andar 6 casas decimais. Então, olha só. Vou mudar aqui de outra. Vou colocar aqui outra cor para a gente observar. Aqui vai passar uma casa decimal, 2, 3. Já passou 3 casas decimais. Tem que passar mais 3, mas eu não tenho mais nenhum número. O que é que você vai fazer? Você acrescenta zeros. Então, vai ficar assim, ó. 0,027. A vírgula já andou 1, 2, 3 casas. Tenho que acrescentar mais um zero, mais uma casa. Acrescentar mais um zero, mais uma casa. Mais um zero, mais uma casa. Então, andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais, a vírgula vai ficar aqui. Então, vamos apagar isso aqui. Então, o resultado vai ficar como? Vai ficar, só um instante, a vírgula fica aqui. Acrescentar um zero. Então, olha só como é que fica o resultado. Vai ficar 27.000 centímetros cúbicos. Então, 0,027 metros cúbicos transformado para centímetro cúbico é correspondente a 27.000 centímetros cúbicos. Então, essa é a conversão da unidade em metro cúbico para centímetro cúbico. Basta você fazer uma multiplicação por 1 milhão. Vamos passar para o nosso próximo problema. Nesse próximo problema, nós temos o seguinte. Márcia, ela pretende encher um tanque com água, mas a mangueira que ela tem em sua casa não alcança o tanque. Então, para isso, ela decidiu utilizar um balde com capacidade de 20 litros de água. Sabendo que esse tanque possui 1,7 metros cúbicos de volume, e supondo que a Márcia decida utilizar o balde para encher o tanque, quantas vezes, no mínimo, ela terá que encher o balde? Então, 80 vezes, 85 vezes, 90 vezes ou 95 vezes? 95 vezes. Então, olha só. O que é que você tem que fazer? Você tem que observar, primeiro, você tem que observar que 20 litros é correspondente a 1 decímetro cúbico, certo? Então, só um instante. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, 20 litros é correspondente ao quê? A 20 decímetros cúbicos. Então, isso é o que eu tenho como capacidade volumétrica para o meu balde. O que é que eu vou fazer? Eu vou observar que eu tenho que saber quantos baldes eu vou ter que encher para jogar nesse tanque que possui 1,7 metros cúbicos de volume. Então, ou eu converto
1,7 metros cúbicos para decímetro cúbico, ou eu converto decímetro cúbico para o quê? Para metro cúbico. O que a gente vai fazer? Eu prefiro pegar essa unidade maior que está em metro cúbico e transformar para decímetro cúbico. Então, só relembrando aqui a tábua de conversão de unidade, eu estou em metro cúbico e eu desejo ir para decímetro cúbico, que é uma unidade imediatamente menor. Então, se eu estou saindo de metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou apenas multiplicar por 1000. Então, transformando exatamente 1,7 metros cúbicos para decímetro cúbico, eu vou observar que eu vou pegar 1,7 e multiplicar por 1000, gente. Fazendo essa multiplicação, o que é que eu vou observar? Que o resultado é exatamente igual a quanto? 1,7. Essa vírgula vai ter que andar exatamente 3 casas decimais, 1,7. Essa vírgula vai andar 3 casas decimais, andou 1. Não pode ficar aqui, não tenho mais números, eu acrescento zeros. 1 zero, 2 zeros, vai andar 2 casas decimais, 3 casas. Então, olha só como é que vai ficar. Vamos apagar isso aqui. A vírgula vai ficar exatamente aqui. E o resultado é exatamente igual a quanto? Igual a 1.700, o quê? Decímetros cúbicos. Então, essa é exatamente a capacidade volumétrica desse tanque, que tinha 1,7 metros cúbicos e passou a ter o quê? 1.700 decímetros cúbicos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai saber exatamente quantas vezes esse volume do balde cabe dentro desse volume do tanque. Para isso, o que é que eu faço? Eu vou pegar 1.700 e vou dividir por 20. Você vai cortar 0 com 0, fica 170 dividido por 2. 170 dividido por 2 é igual a 85. 85 vezes é exatamente a capacidade do meu tanque em comparação com a capacidade do meu balde. Então, o resultado é exatamente a letra B. Então, olha só o processo que a gente fez. Nós transformamos exatamente a capacidade em litro para decímetro cúbico. Nós observamos que a capacidade do balde é correspondente a 20 decímetros cúbicos. Observamos que a capacidade do tanque estava em metro cúbico, e aí eu não posso trabalhar com unidades diferentes, ou fica tudo em decímetro cúbico, ou fica tudo em metro cúbico. Na ideia que nós colocamos aqui, nós convertemos metro cúbico para decímetro cúbico para justamente fazer esse comparativo. E aí, fazendo o comparativo, eu vou pegar o volume do tanque, dividir pelo volume do balde e observar quantas vezes esse volume do balde cabe dentro do volume do tanque, que é exatamente 85 vezes. Então, letra B é a resposta para o nosso problema. O nosso próximo problema é exatamente esse, ó. Uma lata de tinta possui um volume de 24 decímetros cúbicos. Qual o volume desta lata em metros cúbicos? Agora a transformação é inversa. O que é que eu tenho? Eu tenho exatamente uma lata de tinta com capacidade volumétrica de 24 decímetros cúbicos. Eu estou saindo de decímetro cúbico e indo para metro cúbico. Essa é a conversão que a gente vai fazer. Então, saindo de decímetro cúbico e indo para metro cúbico, o que é que você deve fazer? Você deve multiplicar ou deve dividir? Você deve dividir, você está saindo de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, você vai pegar 24 decímetros cúbicos e vai converter para metro cúbico. Nessa conversão, você vai fazer o quê? Você vai pegar 24 e, como é uma única casa decimal que você está pulando, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 1000. Então, você vai pegar 24 e dividir por 1000. Ao pegar 24 e dividir por 1000, é a mesma coisa que você está pegando 24, tem uma vírgula aqui atrás do 4, e você vai fazer essa vírgula andar 3 casas decimais para a esquerda.
Então, vai andar uma casa decimal, duas casas decimais, não tem mais nenhum número. O que é que você vai fazer? Acrescenta zero. Acrescentou zero, 3 casas decimais. Pronto. A vírgula fica aqui. Não tem nenhum número à frente, acrescenta mais um zero. E aí você apaga simplesmente esse processo aqui e você vai ficar com 0,024 metros cúbicos. Essa é a conversão de 24 decímetros cúbicos para metro cúbico, que vai corresponder a 0,024 metros cúbicos. Beleza? Olha o nosso próximo problema. Um pote, ele tem a forma de um paralelepípedo retângulo com largura de 10 centímetros, com largura de 10 centímetros, comprimento de 16 centímetros e altura de 20 centímetros. Determine a capacidade do pote em metro cúbico. Então, o que é que você vai observar aqui? Esse paralelepípedo retângulo, que a gente pode justamente representar por essa figura, olha só como é que fica a representação dessa figura. As faces são retângulos. Então, vamos supor que tem largura de 10 centímetros, comprimento de 16 e altura de 20. Vou fazer só uma representação hipotética aqui para a gente. Altura de 20. Então, fica mais ou menos assim. Olha só, vamos supor que essa largura, né, largura aqui seja de 10 centímetros, esse comprimento seja exatamente igual a 16 centímetros, e essa altura aqui teria que ser maior, correspondente a 20 centímetros. Só uma situação hipotética. Então, como é que a gente calcula o volume desse paralelepípedo retângulo? Você vai fazer o seguinte, volume é exatamente igual ao produto das três dimensões, 20 vezes 16 vezes 10, onde volume vai ser dado por quem? Se você fizer 16 vezes 2, dá exatamente igual a 32. Coloca o 32 aqui e acrescenta os zeros que você tem nessa multiplicação. São 2 zeros. Então, a capacidade volumétrica aqui é de 3.200 centímetros cúbicos. Só que qual a ideia que nós temos aqui? Você tem que converter essa capacidade que está em centímetro cúbico para metro cúbico. Essa é justamente a ideia que está sendo dada no nosso problema. Esse é o comando da questão. Então, você vai converter 3.200 centímetros cúbicos para metro cúbico. Aí, olha só o que a gente vai fazer. Aqui está a unidade padrão, metro cúbico, certo? Depois, nós temos aqui decímetro cúbico. E depois, centímetro cúbico. Depois é milímetro cúbico. O que é que você vai fazer? Você vai sair de centímetro cúbico, passar por decímetro cúbico e ir para metro cúbico. Então, você está pulando duas casas aí. Então, você está saindo de centímetro, indo para decímetro e de decímetro indo para metro cúbico. Então, você está dividindo por 1.000 e depois dividindo por 1.000 novamente. Então, você vai pegar 3.200, dividir por 1.000, depois dividir por 1.000. Então, quando eu divido por 1.000, eu vou pegar a vírgula que está atrás do zero de 3.200, vou andar com ela 3 casas decimais para a esquerda. Então, eu vou pegar aqui o 3.200, vou pegar a vírgula que está aqui, andar uma casa decimal, 2, 3. Pronto. Se eu fosse parar aqui, eu teria a conversão em decímetro cúbico, mas eu quero em metro cúbico. Então, você vai continuar, vai andar com mais 3 casas decimais, uma, não tenho mais nada à frente, coloco um zero, 2,
Não tenho mais nada à frente, coloco outro 0, 3. Pronto, a vírgula vai ficar aqui agora. E aí, eu vou acrescentar um 0. O que é que você vai fazer? Apaga todo esse processo que você fez e acrescenta a unidade. Então, isso aqui é 0,003200 metros cúbicos. Essa é justamente a resposta para a nossa transformação de unidade de centímetro cúbico para metro cúbico. Tudo bem, pessoal? Gente, a gente vai encerrando por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de conversões de unidade de capacidade e nós vamos nos ver em uma próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima, gente.